Melhorias versus transtornos. Mudança no trânsito do Colorado para a obra de viadutos deixa motoristas confusos no primeiro dia. Contra a corrupção, protestos são tímidos e reúnem pouco mais de 600 pessoas em Brasília. Carne fraca, 3 países voltam atrás em suspensão. O governo avalia que o pior já passou, mas que recuperação da imagem ainda leva tempo. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. A semana começou complicada para os motoristas que precisam passar pelo Balão do Colorado. O início da obra de 2 viadutos de ligação do Torto com a DF-150 estão causando transtornos. A previsão é de 5 meses de sufoco. Veja só a situação nesta manhã de segunda. Esse trânsito intenso aí é na DF-150, bem na saída norte, na altura do Balão do Colorado. Quem passou pela região nesta segunda-feira precisou ter muita paciência. Se a intenção era melhorar, não deu tanto certo. Os desvios, tudo bem, mas acontece que eles desviaram de uma maneira que pegam 2 pistas. Quando quem vem de Sobradinho 1, quem vem de Sobradinho 2, e se entronca ali e acontece que não anda. O motivo da alteração no trânsito é a construção de 2 viadutos. A obra vai ligar as regiões do Torto e do Colorado. A promessa do GDF é que as intervenções são para desafogar o trânsito por onde passam mais de 100 mil motoristas todos os dias. Mesmo assim, quem usa a região reclama dos transtornos causados pelas obras. Tá o caos, tem 40 minutos que eu tô no trânsito e hoje eu tentei sair mais cedo, mas estava o engarrafamento na porta do meu condomínio e aí eu deixei para sair mais tarde e já tô há 40 minutos aqui. Tem que trabalhar, não dá para esperar, né? Como é que a gente faz? Será que vai ser sempre assim agora? Os novos trabalhos vão complementar a obra de outros 2 viadutos que ainda estão em fase de escavação. Somados, os trabalhos vão custar 207 milhões de reais. As mudanças no trânsito devem durar cerca de 5 meses e os motoristas pedem agilidade nas obras. Esperamos que seja para melhor, que a obra venha e numa velocidade definitivamente necessária, mas está corrido. Espero que rapidamente eles pensem numa alternativa de trânsito. Até a conclusão da obra, Cláudio Humberto, vai ser muita dor de cabeça. Exatamente, mas é uma boa dor de cabeça no sentido de que a gente sabe pelo menos que isso está acontecendo porque vem por aí melhoramentos. Esse projeto é um projeto grandioso naquela região, foi dimensionado exatamente para resolver os problemas que ali era um afunilamento que atormenta, um afunilamento que atormenta a população há muitos anos, né? São 17 alças de acesso. Só para você ter uma ideia do tamanho da obra, né? Além da duplicação dos viadutos que ali existem. Esses 5 meses serão mesmo um teste de paciência, mas é preciso se adaptar a essa inconveniência durante o período, sair ainda mais cedo de casa para evitar o engarrafamento. 2 ciclistas foram atropelados no sábado na pista principal do Sudoeste. Um deles ficou gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã, na altura da quadra 103. Os ciclistas foram atingidos pelo carro preto que você vê nas imagens. Um deles, identificado como José Mário Quintão, de 56 anos, teve traumatismo craniano e foi levado em estado grave para o hospital de base. As causas do acidente seguem sendo investigadas. E domingo de protestos pelo país, mas nada perto do que se esperava. Aqui em Brasília, 630 pessoas foram às ruas em apoio à Lava Jato e pelo fim do foro privilegiado. Além de tímida, a mobilização foi pacífica. Quem chegava na esplanada logo procurava uma sombra para se esconder do sol forte. Mas quem queria protestar, a temperatura elevada não foi obstáculo. Vale a pena, porque se a gente achar ruim ficar em casa, é pior. Com faixas, os manifestantes mostravam os posicionamentos defendidos. Alguns usaram trocadilhos para expressar o descontentamento com a política. A gente quis fazer essa associação de ser lamentável a atitude deles com a palavra parlamentar. Então é para lamentar mesmo. Tinha que trocar, não é mais parlamentar, é parlamentar. O grupo acredita que a corrupção é um câncer, mas que ainda tem tratamento. Nós estamos para resolver esse problema, né? Para isso nós trouxemos até a família toda aqui, ó, para poder ver se
essas crianças vão ter futuro, né? Cerca de 630 pessoas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ocuparam o gramado em frente ao Congresso. São contrários ao foro privilegiado e o voto em lista fechada, em discussão no Congresso Nacional. Decretaram apoio ao juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato. O protesto durou cerca de 2 horas. Manifestação tímida, mas mais uma vez marcando presença. Exatamente. É tímida, mas é significativa no sentido de lembrar aos políticos e aos poderosos que a população continua atenta, mobilizada e vigilante. O fato de terem ido poucas pessoas aqui na Esplanada, como também em todo o país, onde se realizaram manifestações, isso não significa retirada de apoio às causas ou às bandeiras que foram expostas nesses protestos, né? Por exemplo, a quase totalidade da população brasileira apoia o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. O fato de terem ido apenas 600 pessoas ontem à Esplanada não significa a redução desse apoio. O apoio se mantém. O que talvez tenha contribuído para tudo isso é aquela permanente tentativa dos organizadores, de várias entidades organizadoras, de assumirem a paternidade desse movimento, que é um movimento espontâneo, é um movimento que não tem ligações, quaisquer ligações, nem com movimento, nem com partidos, nem com ONGs, nem coisíssima nenhuma. Os cidadãos e cidadãs que nós vimos ali nas imagens e entrevistamos estavam lá de moto próprio, estavam lá porque são brasileiros que acreditam no que defendem. E os 3 últimos presos temporários da Operação Carne Fraca deixaram a prisão neste domingo. Ainda há outros 25 presos preventivamente, que não têm prazo para sair. Hoje cedo, o ministro da Agricultura falou sobre os avanços do governo em relação aos embargos a produtos brasileiros. 3 países reabriram o mercado. Os detalhes chegando com a Renata Dourado, trazendo novidades. Uma boa tarde, Renata. Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, aos poucos, o governo vem colhendo aí o resultado desse trabalho árduo que vem sendo feito junto a esses países que compram a nossa carne brasileira. Então, hoje, diante dessa fiscalização que vem sendo mais efetivada, 2 frigoríficos naquele universo de 21 frigoríficos, onde a Polícia Federal encontrou essas irregularidades, 2 foram fechados hoje, totalizando 5 frigoríficos já fechados. E é claro que isso vai continuar. O governo realmente está ampliando essa fiscalização e, acima de tudo, está conversando e mostrando essas evidências aí para os países importadores da carne brasileira. Então, China, Chile e Egito já anunciaram durante esse final de semana o fim desse embargo, que sem dúvida nenhuma é algo bastante positivo. Mas ainda há um outro mercado a ser reconquistado, a própria União Europeia. Então, hoje pela manhã, a nossa equipe conversou com exclusividade, assim que ele estava chegando lá no Ministério, nossa equipe pegou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e ele falou sobre isso, ou seja, dessa questão já positiva, do que já se avançou, mas é claro que ainda há muito que se fazer para convencer esses outros países da qualidade da nossa carne. Vamos ouvir o que o ministro falou hoje pela manhã. Após uma semana bem tumultuada, sem a gente saber exatamente quais eram os rumos que essa coisa ia tomar, a semana a gente pode comemorar uma semana mais tranquila e agora vamos trabalhar os demais mercados também que ainda não se manifestaram, especificamente Hong Kong, é uma parte que ainda nos preocupa bastante, mas estamos trabalhando e creio que a semana a gente consegue resolver esses problemas. Vamos ter um trabalho muito grande, gigante, de recuperação de imagem, de credibilidade, porque foi muito abalada nessa semana. Quer dizer, as críticas foram muito grandes, muitas notícias trocadas e agora primeiro acerta a parte fiscal, a parte documental, a parte de sanidade. Feito isso, empresas e governo têm que trabalhar para reconquistar o mercado e reconquistar a confiança do nosso cliente lá fora. Que é o principal, né? Então, a gente lembra que no último dia 17 foi deflagrada a Operação Carne Fraca, considerada a maior operação da Polícia Federal. Mais de 1.000 homens foram às ruas cumprir 309 mandados judiciais, 37 mandados de prisão. Uma pessoa ainda continua foragida e isso repercutiu bastante negativamente, não só aqui no Brasil, mas também externamente. E a tecla que o governo sempre bate é o seguinte, que existem mais de 4.800 frigoríficos. Essas irregularidades foram encontradas em 21 frigoríficos
frigoríficos. E o governo tem tomando essas medidas, vem fechando esses frigoríficos, aumentando a fiscalização, especificamente nesses frigoríficos, a maioria fica no estado do Paraná. Então é isso, é esse poder de convencimento. E hoje à tarde, tanto o ministro da Agricultura, que a gente ouviu aí, quanto o ministro do Desenvolvimento vão dar coletivas para explicar, esclarecer o que o Brasil já conseguiu avançar, quais ainda os principais desafios com relação a esse tema. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações, já mostrando uma reação aí do governo. Exatamente. Olha, deu certo mesmo aquele esforço do governo da semana passada, né? Só a decisão da China, por exemplo, de retirar o embargo à carne brasileira, já é um avanço extraordinário. A China, que é um dos principais importadores dos nossos produtos, né? O problema é que nos primeiros 10 dias de operação da carne fraca, isso provocou um prejuízo ao negócio no Brasil, ao negócio de carnes no Brasil, de quase R$500 bilhão. É muito dinheiro. Os prejuízos podem se somar, porque afinal de contas, olha, 3 ou 4 países recuaram da decisão de banir o Brasil do comércio de carnes, mas há outras dezenas de países que mantêm a proibição, mantêm o banimento. E isso vai provocar ainda mais prejuízos. Os prejuízos podem chegar aos bilhões e o pior é que os produtores já se organizam para irem à justiça buscar ressarcimento do governo federal, a quem vão responsabilizar pelos prejuízos que agora estão enfrentando. E adivinha, essa conta para quem vai sobrar? Para nós, é claro, que somos os contribuintes do Brasil. Um operário morreu nesta manhã em um desabamento. Uma segunda pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital de base. O acidente foi por volta de 10 horas da manhã. Os bombeiros não divulgaram os nomes das vítimas. As imagens de celular mostram que toda a estrutura da laje em obra foi abaixo. Militares e Defesa Civil ainda estão na quadra e avaliam a estrutura. Você acompanha novidades do caso no Band Cidade, segunda edição, às 10:50 da noite. E a seguir, a Justiça entende que greve dos professores é ilegal. É logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.